Olá, amigos do Pronatec. Hoje estamos encerrando o nosso papo de professor e estamos respondendo então as últimas perguntas dessa fase que foi tão bacana para todos nós. Acredito que tenha sido para vocês tanto quanto foi para mim. Então hoje eu vou responder a pergunta da Aline, de Conselheiro Lafayette, de Minas Gerais. A Aline pergunta: as etapas vivenciais é possível serem realizadas em 3 horas ou ao invés de ser de 4 horas? Aline, veja se eu entendi bem a sua pergunta. Se você está falando em relação a reduzir o tempo de uma atividade vivencial, é uma das coisas que você precisa pensar muito se não vai ter nenhuma perda. Se você está falando em relação aos encontros, que os nossos encontros são de 4 horas, eu observo assim que toda vez que a gente reduz um pouco esses encontros, a gente tem muitas perdas de conteúdo. Mas é claro que isso é uma coisa que você precisa negociar aí na sua escola para ver como é que vai ser realizado. A segunda questão que eu tenho aqui para responder é da Silvana Ferreira. A Silvana Ferreira lá de Goiânia. A Silvana me faz a seguinte colocação: conhecendo a triste realidade em sala de aula, pouco tempo para ministrar a disciplina empreendedorismo, professores desmotivados, alunos desinteressados, etc., como promover a criatividade e a inovação aos nossos alunos? Silvana, que realidade complicada, né? Não dá pra gente negar que essa é uma realidade bastante séria. E até eu queria convidar você para a gente pensar em partes a respeito disso. Eu não sei qual é a sua posição aí na escola, se você é uma gestora do Pronatec, ou se você está fazendo, ou se você é uma professora e está preocupada com essa realidade. Então vamos pensar por partes em relação a essa sua pergunta. Então a primeira questão que eu lhe proponho é a seguinte: com relação ao pouco tempo para ministrar os conteúdos. Quando nós recebemos essa demanda, foi nos atribuída uma carga horária para ser trabalhada. E essa carga horária foi rigorosamente cumprida. Então, quando nós tivemos essa solicitação, esse módulo precisa ser desenvolvido em tantas horas, então a carga horária foi pré-negociada. Então eu até pediria para você, assim, se você tem uma dificuldade em relação a essa carga horária, ou se os módulos ficaram com algum problema em relação a isso, que você entre em contato com a Beatriz, você mande a sua pergunta para a Beatriz, para ver exatamente o que pode ser feito em relação a isso, porque em princípio os módulos foram feitos dentro dessa carga horária solicitada. Com relação aos alunos desinteressados e aos professores desmotivados, eu acredito que é uma consequência muito clara, assim, eu não consigo imaginar os alunos motivados, os alunos interessados, aliás, se o professor está desmotivado. E quando eu estava lendo aqui a sua pergunta, me ocorreu uma frase da nossa sempre querida Cora Coralina, né? Aquela aí de Goiás, que ela diz, né? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu não consigo imaginar o professor desmotivado. Né? Como é que ele consegue, para o educador desmotivado, como é que ele vai fazer o trabalho dele na sala de aula? Mas são coisas que acontecem, então a minha sugestão é que a instituição, que a escola, verifique por que isso está acontecendo. Afinal, por que nós estamos com os professores desmotivados? E procurar resolver essa situação. Porque a partir do momento que você resolve essa situação, me parece que essa questão de alunos desinteressados passa a ser um caminho mais fácil para se trabalhar. E ao passo que, se você não tiver o professor motivado em sala de aula, eu não vejo uma alternativa de ter alunos interessados. Eu não vejo como esses alunos irão se interessar se nem o professor ele está motivado. Como é que ele vai para a sala de aula? E aí até eu queria fazer expandir um pouquinho essa pergunta, que é uma das coisas que a gente tem conversado muito. E eu falo muito isso com os professores, eu também sou professora do Pronatec na capacitação dos nossos professores, e eu sempre faço alguns comentários, por exemplo, quando nós temos que estar lembrando o professor que ele tem um prazo para responder o fórum, que ele tem um prazo para resolver, para fazer a sua prova, que ele não pode perder esses prazos. Uma coisa é o lembrete, a outra coisa é quando a gente tem que constantemente ficar avisando o professor a respeito disso. E eu fico preocupada, eu sempre chamo a atenção do professor em relação a esse aspecto. Eu digo, como que você vai ir para a sala de aula e depois falar de empreendedorismo se eu tenho que dar conta da sua agenda? Se eu tenho que dizer para você, olha, é hora de participar no fórum, olha, é hora de você fazer a sua prova. Então ele precisa dar conta de determinadas coisas. Então eu vejo assim, que ninguém dá aquilo que não tem.
né? Então eu preciso me pensar em relação a isso, me pensar como educador para ver como que eu posso trabalhar melhor essas questões. E aí, como promover as atividades de criatividade e inovação aos nossos alunos, eu vejo assim, o Pronatec, todas as atividades foram pensadas, se você pegar as atividades vivenciais, as atividades de modo geral, todas elas foram pensadas em variadas estratégias para manter o aluno motivado. As próprias atividades geram momentos de criatividade, de inovação, até eu acredito que algumas podem proporcionar também, porque hoje o conceito de inovação ele exige algumas coisas, então eu não sei se somente as atividades iriam proporcionar esse momento de inovação. Mas enfim, as atividades como um todo, elas proporcionam essa criatividade, elas despertam essa criatividade no participante e auxiliam ele a achar os diferentes caminhos para ele chegar aonde ele deseja e aonde ele quer chegar. Então, Silvana, eu estou especialmente assim, torcendo para que você resolva essa situação dos professores desmotivados, porque realmente esse é um problema muito sério e que compromete o trabalho como um todo, né? Então eu estou aqui na torcida para que você daqui mais uns dias mande nos dizer que essa situação foi resolvida, né? E a desmotivação tem que ser tratada na sua causa, não dá para a gente ficar tratando ela por cima, fazendo coisas para resolver uma situação que tem que se saber qual é o foco afinal dessa desmotivação. Tranquilo, Silvana? Então, o Betinho de Manhumirim, Minas Gerais, olha, hoje temos dois amigos aí de Minas Gerais, né? Betinho, você pergunta, o que fazer quando não temos o necessário para executar bem o nosso trabalho neste mercado tão inovador, onde todos os alunos já vêm com as informações em mente? Olha que coisa boa, né? Chegar em sala de aula e encontrar os nossos alunos aí com tantas vontades, com tantas informações. Eu acho que esse é um caminho muito bom. E quando o fato assim de não termos o necessário para executar bem o nosso trabalho, eu vejo que é uma questão de usar a criatividade, ou seja, é o momento que a gente precisa usar a criatividade. Eu não tenho materiais, eu vou usar a sucata, eu não consigo trabalhar pesquisa em sala de aula, eu vou aumentar mais um dia e pedir para os meus participantes pesquisarem em casa, pesquisar nos centros que existe, que tem computação à vontade, liberado, à vontade não vamos dizer, mas liberado para ser realizada. Eu vou trazer alguém de fora para fazer uma palestra na sala de aula. Tem um monte de gente assim como eu que adora falar, então por certo você vai conseguir alguém que venha na sua sala de aula fazer seus depoimentos. Eu vejo assim que eu diria assim que esse é até um problema bom, assim, Betinho, quando você tem essa dificuldade, você tem dificuldade de materiais, mas você tem um povo, os alunos lá super interessados. É uma coisa boa de se trabalhar. E eu acho que é isso, assim, ó, buscar sua criatividade, buscar colegas, seus professores que têm outros recursos. Hoje a gente tem essa facilidade de poder fazer um vídeo até no celular, todo mundo tem celular, fazer um vídeo com celular, passar em sala de aula. Enfim, eu acho que é usar da criatividade mesmo. E nós educadores, nós somos muito criativos para isso. Eu tenho certeza que você vai conseguir se sair muito bem nessa jornada. Eu coloquei a pergunta da Poliana junto, lá de Colinas do Tocantins, porque ela fala a respeito disso. Ela diz assim, ó, desenvolver vivências que permitam valorizar as dinâmicas de grupo, equipes de trabalho, desenvolver vivências que permitam valorizar as dinâmicas de grupo, equipes de trabalho. Devemos reorganizar o ambiente utilizando os recursos de que dispomos. Nem sempre é viável. Qual a sua sugestão em relação a esta situação? Então, muito disso que eu conversei com o Betinho há pouco, ou seja, buscar essas alternativas, né? Eu lembro agora de uma atividade que alguns professores comentaram conosco, por exemplo, e se eu não conseguir realizar o blog? Né, que vocês lembram que tem uma atividade lá nas atitudes empreendedoras que o participante realiza um blog. Se eu não conseguir publicar o blog, se eu não conseguir que as pessoas realizem determinadas atividades, nós temos também a nossa caixa de ferramentas. Você já deve ter visto isso lá no início, na abertura do nosso curso, que tem um link para a caixa de ferramentas. Lá nós temos algumas alternativas de atividades. Assim como às vezes nós oferecemos o link de um vídeo, e esse vídeo, por exemplo, pode, como o caso do vídeo da Alice, que às vezes ele não está disponível, você pode substituir por uma outra atividade. O que é importante nesse momento? Importante nesse momento é você ler lá no Guia do Educador quais são os objetivos daquela atividade.
A partir do momento que você vê quais são os objetivos e você tem uma outra alternativa para utilizar, você pode utilizar, você utiliza isso. Claro que aí você vai ter que adaptar o fechamento dessas atividades, você vai ter que adaptar o processamento dessas atividades para que você possa fazer a atividade como um todo. Ok, Poliana, eu acredito que eu respondi a sua questão, fornecendo essas alternativas para você e para o Bertinho. Eu queria mostrar para vocês uma frase. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar legal a frase aqui para vocês. Na frase diz assim: de todos os sentidos, o mais importante para a aprendizagem do amor, do viver juntos e da cidadania é a audição. Só posso ouvir a palavra se os meus ruídos internos forem silenciados. Eu busquei essa frase para conversar com vocês, para encerrar o nosso tema. Desculpa, eu falei nossos ruídos internos, né, os nossos ruídos interiores. Então, só repetindo a frase: de todos os sentidos, o mais importante para a aprendizagem do amor, do viver juntos e da cidadania é a audição. Só posso ouvir a palavra se os meus ruídos interiores forem silenciados. Eu busquei essa frase para nós finalizarmos o nosso papo de professor, né? Hoje nós estamos encerrando, falamos sobre atividades vivenciais, conversamos a respeito disso ao longo dessa semana. E eu particularmente sou uma pessoa que gosto muito de atividades vivenciais. Em todas as minhas atividades, em todas as metodologias que eu desenvolvo, eu sempre coloco atividades vivenciais, porque eu entendo que ela tem uma riqueza muito grande e que ela proporciona muita reflexão, que é uma coisa que a gente busca tanto e Donald Schwann também fala que isso é um dos aspectos assim, super importantes se a gente deseja desenvolver nos nossos alunos essa reflexão. E eu vejo que as atividades vivenciais nos proporcionam isso. Porém, para encerrar esse nosso trabalho hoje, eu vejo que algumas coisas são importantes que a gente retome. Primeiro assim, que eu vejo que as atividades vivenciais produzem esses efeitos, produzem essa reflexão quando elas bem aplicadas. E aí, eu vejo que existem algumas coisas que são muito importantes para que a gente consiga esses resultados. O primeiro deles, eu colocaria assim, que o professor ele precisa entender de pessoas, né? Entender um pouco como é que essas pessoas se relacionam. Eu até lembro de uma frase do Luiz Fernando Veríssimo que ele diz assim: ninguém é o que pensa que é, muito menos o que diz que é. Ou seja, ninguém é nada, somos o nosso comportamento com o outro. E eu vejo isso assim, ó, que quando as pessoas se reúnem, aí é que realmente elas mostram o que elas são. Então eu preciso entender um pouco dessa relação entre pessoas para que eu consiga aplicar uma atividade vivencial. Então eu vejo que isso é fundamental. A segunda questão é que eu não imagino se aplicar atividades vivenciais sem o ciclo de aprendizagem vivencial. O CAV, que eu conversei com você sobre as 5 fases do CAV, né, que é tão importante para que a gente faça cada uma delas, explore e aplique da melhor forma. Então eu não imagino que a gente consiga fazer alguma coisa sem conhecer um pouco disso. A outra questão é que para que eu consiga aplicar essa atividade e ter resultados, eu também necessito de um educador comprometido. E por isso que eu comecei hoje com essa frase aqui, esse nosso fechamento. Por quê? Porque eu vejo que o compromisso do professor ele está relacionado a 2 coisas muito importantes. Primeiro, ele tem uma audição muito boa, né? Mas essa audição é muito mais do que ouvir fisicamente, é ouvir com todos os seus sentidos. É estar focado em todos os seus sentidos para responder o seu participante. E para isso, eu entendo assim que ele tem que ter aquela presença que eu costumo chamar para os professores e alertá-los, que eu acredito na presença 3Cs, que é você estar sempre em sala de aula de cabeça, corpo e coração. Se você não estiver com os 3Cs em sala de aula, é muito difícil que você tenha uma escuta adequada. Então eu vejo que a escuta adequada é muito importante. E além disso, o comprometimento do professor se dá quando ele tem uma leitura atenta do grupo. Como é que ele lê aquilo que está acontecendo em sala de aula? E por fim, eu diria que um dos pontos importantes, né, desses pontos importantes, está criar um ambiente favorável à aprendizagem. E esse ambiente favorável à aprendizagem está relacionado à confiança, à comunicação, à cooperação,
a estimular as histórias internas, a estar atento às falas que os nossos participantes têm, a estar disposto a ouvir o que o participante tem a nos dizer. Então além dessa presença, é conseguir fazer essa leitura dessas coisas que estão acontecendo em sala. E isso não acontece só no momento que você vai aplicar uma atividade vivencial. Isso acontece, né, como o Freinet já dizia, nos vínculos que você estabelece com o seu participante. E esses vínculos, eles são construídos ao longo da sua sala de aula, ao longo dos seus envolvimentos com os seus participantes. Então eu diria assim, para a gente resumir a nossa conversa aqui, né? A atividade vivencial, ela necessita que o professor entenda de pessoas, necessita que ele trabalhe muito bem o ciclo de aprendizagem vivencial, que ele esteja comprometido e ele tenha essa presença 3Cs em sala de aula e que ele crie um ambiente favorável à aprendizagem. Então eu vejo que aí a gente realmente consegue aplicar as atividades vivenciais com a qualidade que se deseja. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram do nosso Papo Professor, que trouxeram as suas contribuições e com isso me permitiram também conhecer um pouco mais de atividades vivenciais, aprofundar esse assunto que eu gosto tanto de fazer, né, que eu gosto tanto de falar. Agradecer aos meus colegas que me proporcionaram fazer essa atividade, a parceria da professora Bia, que me convidou para fazer o Papo de Professor, ao Ivan, que é o meu parceiro, que tem me apoiado tanto nessas atividades, e agradecer ao Wilson Azevedo, que é o coordenador do Pronatec, aqui pelo Sebrae, que representa essa instituição Sebrae que eu gosto tanto de trabalhar e que tem me proporcionado oportunidades tão boas como essa de participar do Papo do Professor. Amigos, muito obrigado e espero que vocês continuem participando de outras atividades proporcionadas pela Sala dos Professores. Até uma próxima oportunidade.